Olá, meu nome é Alexandre Nabor, eu sou psicólogo e pesquisador. Hoje teremos a presença do professor Márcio Caetano, mestre e doutor em educação pela UF. Ele é líder do grupo de pesquisa POCs, Políticas do Corpo e Diferenças, e docente da Universidade Federal de Pelotas, onde atua na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação. Um prazer ter você comigo aqui no Conta Artigo. Agradeço a sua presença. Esse artigo seu, ele foi apresentado no evento do Congresso Luso-Brasileiro de Ciências Sociais, em Coimbra, 16, 17, 18 de setembro de 2004. A questão social, um novo milênio. É um texto muito significante, né, que traz uns pontos muito interessantes sobre a homossexualidade. Você traz umas questões da representação social, né, de algumas questões que você também traz do campo de pesquisa, né, dos participantes da ONG do Arco-Íris, do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse artigo com você hoje. Vamos lá? Bem, Alexandre, primeiro, boa noite para ti e para todas as pessoas que vão nos assistir, que provavelmente será em bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nas várias nos bons horários que a vida nos permite. É um prazer enorme te encontrar e estar contigo nessa atividade, que também é organizada pelo GC, né? Uhum. Isso o apoio do programa, é o Laboratório de Pesquisa GC da UFRJ, do NEP. Retomar esse artigo, né? Esse artigo ele foi um dos primeiros que eu escrevi em um contexto que ainda era um contexto em que discutíamos a invisibilidade da população, veja, homossexual, porque era assim que discutíamos naquele contexto no campo da educação. E é muito estranho falar isso, porque nós não estamos falando de 40, 100 anos atrás, nós estamos falando de 17 anos, né? Pouquíssimo tempo, do ponto de vista cronológico. Mas nesse pouquíssimo tempo cronológico, as mudanças foram substanciais. Se a gente for olhar para esse texto, por exemplo, especificamente, e anterior a esse texto, tem um outro que eu acho muito significativo, que foi um debate que organizamos, eu e a professora Mary Rangel, que, inclusive, é importante demarcar, foi uma das primeiras intelectuais do campo da educação no Brasil a trazer a temática da população homossexual para o campo da educação. Esse texto também é da Mary Rangel, né, com você. Sim. A Mary é doutora em educação. Nós estamos falando, eu me lembro de uma ideia, Alexandre, que quando eu participei do processo seletivo para o mestrado em educação, a pergunta a indagação que uma dos professores da banca me fez foi de que a homossexualidade não era um problema, porque, de fato, nós tínhamos vários artistas, que, inclusive, vários sujeitos que, uma vez assumidos homossexuais, ganhavam notoriedade, como cabeleireiros e etc, etc, etc. Foi necessário fazer uma discussão, inclusive para convencer a banca de que nem as condições de classe dariam conta de garantir a esse sujeito, naquele contexto homossexual, a cidadania. Isso nós estamos falando de 2002, quando nós estávamos tentando o processo seletivo.
Em 2003, que é um ano anterior a esse artigo, eu e a professora Mary, que era minha orientadora nesse contexto, e que, como eu destaquei, é importante sempre demarcar as alianças, as pessoas que, de alguma forma, nos possibilitaram a abertura da temática no campo da educação, e hoje, né, não tem uma única universidade em que não tem uma tese, uma dissertação, que, desde que tem um programa, que não tem ali alguma coisa sobre a população LGBT, mas naquele contexto, o que nós tínhamos no Brasil era a dissertação do Luiz Palhano, no Ceará, a dissertação do Anderson Ferrari, e mais nada no país inteiro. E, se eu não me engano, a dissertação do Anderson Ferrari foi na Unicamp. Se não foi na Unicamp, foi em Juiz de Fora. Não estou seguro de qual foi a universidade, ainda que tenha lido. Mas já se passaram alguns anos e a cabeça já não... A de doutorado eu tenho certeza que foi na Unicamp. Mas naquele contexto tínhamos esses dois trabalhos no país inteiro, né, no campo da educação. Então, em 2003, nós produzimos um texto que era os excluídos da representação dos excluídos da educação. Olha, discutíamos quem eram os excluídos da educação, e nem entre os excluídos da educação nos configurávamos. Então, dada a invisibilidade da população homossexual naquele contexto, que assim nos chamávamos, né? A sigla ainda não tinha ganhado vulto. Sim. E que esse texto que você traz, se você for observar, a gente não fala de homofobia e nem tão pouco de LGBTfobia. A gente não fala de bullying. Né? A gente não usa nem a categoria bullying, que era uma categoria que já começava a ganhar algum vulto a partir da psicologia da educação e tal. Nós usamos uma categoria para dar conta daquilo que nós queríamos discutir, que era uma categoria emergida no discurso médico, que era a categoria de abuso. Né? O quanto a pensar a violência que o preconceito produzia na população LGBT, sobretudo T, né, as travestis, e o quanto isso produzia de exclusão, de expulsão dessas pessoas da escola. Porque eu vejo aqui, né, quando você fala sobre essa questão do abuso, né, sobre o bem-estar, você traz até o RIF, e aí eu fiquei pensando, né, como ele é um texto, um dos primeiros textos a falar sobre isso, né, desses fatores que aconteciam dentro das escolas e que possibilitavam não um êxito dessas pessoas, mas uma exclusão, uma expulsão, né? Porque era insuportável. Eu sei, nós que somos gays, a gente nós passamos por tudo isso, né? Passamos por esse momento e até a chegar à faculdade, à universidade, ser pesquisador, muitas coisas foram se passando aí, né? E temos até hoje pessoas que se perderam no caminho, com uma potencialidade imensa que poderia estar seguindo o caminho, né, da intelectualidade ou de outras profissões, mas que se pararam lá atrás por causa dessas questões do abuso que ainda permanece na escola, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse estresse que, de alguma forma, ele vai também subjetivando o olhar desse LGBT. Vamos ampliar aqui, né? Claro que as violências, ela tem graus diferentes, o gay, a travesti dentro da escola, né? O intersexo,
E como que esse estresse, né, de estar num ambiente em que, digamos, tenta expulsar esse corpo que é diferente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade que também ela permanece até hoje e ela está na vida desse LGBT, proporcionando uma sociopolítica, uma sociopsicologia na escola para lidar com essa diferença, né? De lá que você iniciou esse processo, você fez essa pesquisa, falasse um pouco desse tempo e o que você tem visto hoje como um educador. Como foi essa trajetória um pouco, né? Que você fala um pouco disso aqui. Quando você toca nos dias. Quando eu escrevi esse texto, eu era professor de educação básica, né, Alexandre? E eu acho que eu, como muitos professores de educação básica gay daquele contexto, vivíamos no interdito. Né? O que é esse lugar do interdito? É aquele lugar que todo mundo sabe, mas que ninguém afirma, nem você mesmo. E quando alguém afirma, você faz de conta que não ouviu. Né? Ou seja, o aluno fala alguma coisa e você passa no corredor e faz de conta que não ouviu nada, até porque se você ouviu, você precisa reagir. E como você sabe que a reação pode ser prejudicial, sobretudo naquele contexto, então a gente ouvia muita coisa e ignorava. Então, essa prática do ouvir e não ouvir, eu acho que foi um dos primeiros exercícios que muitos de nós tivemos que aprender a lidar. Sem sombra de dúvida, a permanência da população gay e lésbica, e eu marco a presença da população gay, lésbica e bissexual, porque a população trans já é uma outra configuração nesse contexto, estava profundamente mediada a sua capacidade de escamotear a identidade sexual. Então, assim, a permanência da população lésbica e gay, e aí a população trans é uma outra configuração, né? A população lésbica, gay e bi, a permanência dela na escola, naquele contexto, e nesse contexto ainda, a depender do espaço em que estejamos, né? Porque também não dá para pensar que um país de dimensão continental como o nosso, as realidades da população LGBT esteja a mesma do Chuí ao Apoque, né? Não dá para se pensar nisso, não dá nem para se pensar que as realidades da população LGBT estão iguais nas escolas do Rio de Janeiro. A gente sabe, por exemplo, de algumas favelas do Rio em que as populações LGBTs, em decorrência do tráfico que está profundamente ligada às igrejas neopentecostais, vem sofrendo profundamente com isso. Quem anda pela cidade do Rio de Janeiro e anda com os olhos bem abertos é capaz de observar a crescente população LGBT em situação de rua. Isso, para além da dimensão econômica, que, claro, impacta nisso, também tem aí muitos dessa população LGBT que vem sendo expulsa das comunidades aí em decorrência dos traficantes de Cristo. Mas isso é um outro debate. Sim, mas o fato é que a capacidade de escamotear, sem sombra de dúvida, estava diretamente relacionado ao bem-estar dessa população no campo da escola. Quanto mais heteronormativo fosse esse corpo, melhor eram as condições desse corpo permanecer no espaço da escola. Né? Eu acho que, de alguma forma, isso serve para todas as dissidências
que atuam dentro do espaço da escola, né? As dissidências, de alguma forma, desestabilizam os discursos hegemônicos que operam dentro da escola. Não é à toa que no processo eleitoral, no último processo eleitoral, os conservadores chamaram tanta atenção da escola e da necessidade de retomar os valores de uma determinada escola, que esses valores nada mais eram do que os valores hegemônicos que excluíam a ampla parcela da sociedade brasileira, que são os pobres, que são as mulheres, que são os negros, que são as populações LGBTs, indígenas, ciganos e por aí afora. E aí você me pergunta como é que é a configuração hoje, né? Esse texto que você mencionou, ele é anterior ao que eu considero um marco importante na alteração do quadro da população LGBT no campo da educação, que é a criação do Programa Federal Brasil Sem Homofobia, que, inclusive, eu fui um dos colaboradores, porque, na época, atuava no movimento social e tínhamos poucos, muito poucos, pessoas do campo da educação que estavam vinculadas ao movimento social, né? Tanto que o grupo era eu, Beto de Jesus de São Paulo, Lula Ramírez, Anderson Ferrari, eram pessoas que estavam no movimento social e no campo da educação e que, de alguma forma, pensaram aquelas propostas do campo da educação. Aquelas propostas no BSH, elas nasceram desse grupo, né? Dessa galera, Regina Facchini, Anderson Ferrari, eu, Lula Ramírez, Beto de Jesus, Tony Reis, essas pessoas, a parte do campo da educação. E uma das propostas que nós colocamos ali, que foi muito, muito massificada enquanto política, foram as formações dos e das profissionais do campo da educação. Então, nós tivemos aí uma década de formação dos e das profissionais do campo da educação, a partir do BSH e depois das conferências, né? Do meu ponto de vista, as políticas públicas desencadeadas pelo MEC assumiram, desde sua elaboração até a sua finalização com a CECADI, agora no governo Bolsonaro, alguns grandes equívocos, né? Entretanto, porém, todavia, mesmo nesses grandes equívocos, não há de se negar o impacto que essas ações resultaram, seja no crescimento do debate nas universidades, né? É difícil encontrar uma faculdade de educação que não tenha um grupo de pesquisa sobre gênero e sexualidade. O que, naquele contexto, era praticamente zero. Veja que eu saí do Rio de Janeiro e vim para o Rio Grande do Sul, porque, efetivamente, quando eu terminei o doutorado, era o Rio Grande do Sul um dos poucos estados brasileiros que se discutia gênero e sexualidade na educação, em decorrência do grupo da professora Guacira Lopes Louro, né, que uma das intelectuais mais importantes do campo da educação e que, inclusive, balizou muitas dessas formações nossas iniciadas lá em 2005. Porque em 2005, o Alexandre, pelo Grupo Arco-Íris, nós encabeçávamos as primeiras formações continuadas feitas com professores e professoras com recursos do MEC. As primeiras formações continuadas com recursos do MEC não foram executadas pelas universidades, foram executadas pelo terceiro setor.
E um dos equívocos que eu acho que o MEC cometeu foi retirar o terceiro setor e passar para as universidades, excluindo o terceiro setor. Né? E essas formações, as primeiras formações feitas, foram feitas por nós lá no Rio de Janeiro, nós e a Bia, naquele contexto, a Bia também fez na Baixada Fluminense, nós na cidade do Rio de Janeiro. Então, nesses mais de 10 anos, o quadro é completamente diferente. Não há de se negar que não vivemos mais o contexto que vivíamos quando esse artigo que você citou, de 2003, não vivemos mais esse contexto. Isso não significa que a LGBTfobia ainda não exista na escola. Ela existe, e ela existe, sobretudo, porque o currículo escolar ainda é um currículo profundamente colonizador. Né? É um currículo que negligencia, ignora o que, de fato, é a população brasileira. Né? Ou seja, é um currículo voltado para o norte, né? Voltado não para aquilo que constitui a população brasileira. Então, o currículo, mesmo que esse currículo, a base nacional curricular comum, ou mesmo os documentos oficiais anteriores, de alguma forma, de um modo ou de outro, vão violentar a ampla maioria da população brasileira, porque trazem um olhar profundamente colonizado sobre a escola. Eu acho que essa é uma dimensão importante para ser debatida. Mas se a gente amplia a ideia de currículo e não pensa currículo apenas, o currículo é muito mais do que o conteúdo, a gente aprende na escola com as relações, com essas relações. Nessas relações, a gente observa que, sem sombra de dúvida, essa população já não é mais invisível. Se no início de nossos estudos o que discutíamos era visibilidade, hoje o que nós estamos discutindo é reconhecimento. O que nós estamos discutindo é, de fato, nos configurarmos como conhecimento a ser debatido e a ser universalizado com a escola. Né? Tal como se configuram os outros conhecimentos que são debatidos e universalizados com a escola. Né? Porque, veja, nas minhas andanças pelas escolas, e eu ando muito pelas escolas, eu gosto muito de andar pelas escolas. Inclusive, ano passado, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu andei muito pelas escolas do Rio de Janeiro, escolas públicas. São as por onde eu gosto de passar. Eu vi escolas que, ao contrário do que muitos dos discursos conservadores gostariam que estivessem ocorrendo, essas escolas estão, aos seus modos, produzindo debates, produzindo currículos, produzindo conhecimentos, onde esses conhecimentos existem, sim, populações LGBTs, e essas populações LGBTs interseccionadas com outros marcadores de diferença. Porque essa população LGBT também ela é pobre, essa população LGBT ela tem deficiência, essa população LGBT ela é negra, ela é moradora de favela. Eu vi escolas, uma escola de Laranjeiras, pública de Laranjeira, que me chamou muitíssimo a atenção, o quanto tinha grafites produzidos na escola inteira, demarcando
a importância de aprender com a diferença. Olha o quanto isso é sofisticado. Ela chamava a atenção da necessidade de aprender com a diferença, porque com o igual a gente não aprende nada. Com o igual a gente mantém a mesmice. Olha o quanto isso é extremamente sofisticado. E eu vi isso numa escola pública de ensino fundamental, na cidade do Rio de Janeiro. Né? E eu vejo isso em escolas públicas aqui de Pelotas, que inclusive em Pelotas, no extremo sul desse país, né? No plano municipal de educação, o debate da diversidade sexual está garantido, o debate de gênero está garantido. Nós recém-inauguramos uma travessa com o nome de uma travesti daqui da cidade. A prefeitura recém lançou uma campanha com relação ao Covid, com relação à Covid, em que a bandeira do arco-íris se configurou. Então, o que eu vejo com isso é, se de um lado nós temos forças conservadoras que, sim, disputam de modo muito incisivo, muito duro, no campo cultural, né, com a gente, de outro, nós, sem sombra de dúvida, avançamos substancialmente e temos avançado substancialmente em todos os campos, inclusive no campo da educação. Então, eu acho, Alexandre, que hoje o desafio é o de defender a escola. Inclusive, acho que hoje o desafio é olhar para a escola com outras lentes. Não mais com as lentes que eu olhei, por exemplo, para ela quando escrevi esse texto. Porque eu acho que a escola tem muito a nos revelar. E as pessoas ainda mantêm as mesmas narrativas sobre elas de 20 anos atrás. E não é possível que ela tenha a mesma vivência, o mesmo cotidiano, quando eu vejo, e se eu vejo, provavelmente você vê, todo mundo que tem olhos e tem ouvidos e tem cheiros e operam com os seus sentidos, são capazes de sentir a população LGBT dentro desse espaço, porque a população LGBT se faz presente, né? Ela se constitui, né, dentro do espaço da escola. Eu vejo isso muito fortemente. Produz tensão. Não estou dizendo que não existe tensão. Isso é bom, né? A tensão, ela é produtora também de conhecimento. Né? Muito produtora de conhecimento. Esse sujeito homossexual, né, que você traz muito contundentemente dentro desse artigo e traz a questão do abuso como um fator para chamar a atenção, né, desse sujeito, que, de alguma forma, como a gente tinha falado, subjetiva esse sujeito dentro dessa escola. Eu estou vendo que hoje, talvez, né, naquela época, o homossexual, muitos dos homossexuais também, eles, ao mesmo tempo que estavam se descobrindo também dentro da escola, né, eles também sofriam por esse abuso desse apagamento, né, de que aquele corpo, ele não era muito bem-vindo na escola. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, né, eu tenho pelas pesquisas, de que esse reconhecimento, essa luta por esse reconhecimento dentro da escola foi também muito contundente, né? A ponto de assim, alguns
elencarem alguns professores da própria escola. A gente não está falando de professores, porque são professores homossexuais, então ajudaram esses alunos a caminharem por esse caminho. Não. São professores que viram que a potencialidade desses alunos, né, que a homossexualidade ele era um ponto a mais que fazia parte desse conteúdo subjetivo desse aluno, né? E você, uma coisa muito interessante que você traz nesse artigo é essa manifestação que vai também psicossomatizar esse sujeito, né? E hoje a gente talvez veja essa ruptura, né? Muito mais evidente do que antes, lá em 2004. E um ponto que eu acho muito interessante que você trouxe foi também que não só as diretrizes educacionais, mas também as políticas públicas contribuíram para que houvesse também essa maturidade, né, que vai refletir também dentro da escola. E o olhar para esse homossexual vai ser completamente diferente, né? Vai ser diferenciado. Eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão, né, que você traz aqui, por exemplo, na página 6, você diz assim: o abuso é dimensionado na relação de quem o faz e quem o recebe. Eu achei essa frase muito forte. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Nesse contexto, eu pensava muito em realidade distinta, escola pública, escola privada, estudante e docente, né? E essa posição, ela variava muito, substancialmente. Um ponto só. Dentro da pesquisa, desse artigo, você traz pessoas do arco-íris e também da parada LGBT, né, de 2003, que é uma pesquisa que o Sérgio Carrara do Clã fez e que é muito substancial, porque traz muitas informações importantes, apesar de ser lá em 2003, mas que ainda produz, né, muita coisa para gente que estuda a homossexualidade, que estuda a subjetividade gay. Essa pesquisa ela foi importantíssima, assim. Foi uma pesquisa que foi coordenada pelo Sérgio, pelo Clã, a Silva Ramos pelo SESEC e eu pelo Arco-Íris. Foi uma pesquisa que nós fizemos na 8ª Parada do Orgulho LGBT. E esse artigo um pouco mescla essas atividades, porque não era muito fácil fazer pesquisa nas escolas, como ainda não é, de alguma forma, fazer pesquisa na escola, propriamente no cotidiano da escola, sobre a população LGBT. Ainda é um desafio pesquisar a população LGBT no cotidiano da escola. Tanto é isso que você for fazer um mapeamento sobre a produção LGBT no campo da educação, no geral, ela remete à memória, né? A memória da experiência escolar. Então, por isso que muitas das vezes ainda temos muito marcadamente uma narrativa sobre a homofobia, né? Não estou com isso dizendo que não existe homofobia na escola de hoje, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que essa escola, se você me entrevista, provavelmente, muito seguramente, a minha experiência sobre homofobia vai ser muito mais marcada do que um guri de 15 anos, 16 anos, sobretudo se esse guri for de uma cidade ou de um bairro da Zona Sul Carioca ou de um bairro de São Paulo, né, de Recife, Salvador e tal. Então,
esses trabalhos de hoje ainda são muito produzidos em torno de memória. Então, o cotidiano escolar ainda é pouco investigado, o que acaba resultando em poucos dados de como se de fato se configura. Temos trabalhos, não estou dizendo que não temos, mas quando se comparado ao volume dos trabalhos com memória, ainda insignificante. Você veja que, quando a gente vê o levantamento do trabalho sobre a população travesti, é esmagadora a produção em torno da memória. Uhum. E a gente vê, e aí é óbvio que, quando você trabalha com a memória, essa memória desse sujeito adulto sobre a escola dela enquanto infância é uma memória muito transfóbica. E não estou dizendo que a escola não seja transfóbica, mas o fato é que essa escola hoje tem professoras travestis. Então, é possível que essa própria escola, que tenha professoras travestis, tenha sofrido algum impacto. Ao menos essa escola onde tem essa professora travesti, né? Então, não dá para você pensar a escola como uma massa homogênea e tal, e tal, e tal. Então, quando você traz esse elemento aí, da diferença entre os abusos, dos níveis de abuso, a depender da população, eu acho que a gente tem que pensar as diferenças das relações de poder, né? Que se configuram tanto do ponto de vista econômico, né? Escola pública, escola privada, quanto também das relações entre professor, professora, aluno e aluna, né? Porque isso também vai se configurar. E não necessariamente obedece a uma expectativa daquilo que a gente crê, né? Tipo, eu sou professor de uma escola pública, e só porque eu sou professor de uma escola pública, eu sou isento de viver homofobia. Balela isso, muito pelo contrário, né? Eu disse há poucos minutos atrás, muitas vezes eu ouvi vai o professor viado, e o professor viado passou mesmo, vai. E eu ignorei aquilo, porque se eu ouvisse aquilo, eu teria que fazer alguma coisa, e eu sabia que fazer alguma coisa seria evidenciar o viado, e o viado seria uma questão. E eu não queria que o viado fosse uma questão naquele contexto, né? Efetivamente, os anos que antecederam o Brasil sem homofobia, o Brasil sem homofobia, sem sombra de dúvida, foi um marco, ele foi um divisor de água, assim, não estou dizendo que ele simplesmente transformou da água para o vinho, não foi essa, mas ele, sem sombra de dúvida, criou níveis de empoderamento, né? Eu tenho, no Rio de Janeiro, tem um professor que, além de ser uma pessoa fantástica, é um dos educadores. Tem dois professores que eu acho que, do chão da escola, que trabalharam efetivamente esse debate no chão da escola e que viveram intensamente as consequências de debater a questão na escola, que é o Antônio Pinheiro, que foi Antônio Pinheiro, e a Amélia, que de tão íntima eu não lembro o sobrenome, mas eu sei que ela é da editora Metanoia. Esses dois professores, a Antônia e a Amélia, são dois professores professor e professor, que trabalhavam esses debates na escola naquele contexto e viveram intensamente o que era trabalhar essas questões na escola. Antônio foi devolvido para a secretaria, ele foi perseguido na escola onde ele atuava. E atua até hoje, né? Sim. Até hoje ele atua
Contundente. O Antônio é um sujeito que merece, que é um livro vivo desse percurso, e ninguém melhor do que ele para conversar sobre essa experiência do que foi trabalhar com gênero, sexualidade, mais especificamente a população LGBT, na educação pública, no anterior ESH, e o que foi posterior, e o que vem sendo hoje, como isso se configura. Ele provavelmente ainda encara, até porque ele sempre teve um caráter profundamente vanguardista, ele e a Amélia sempre tiveram um caráter profundamente vanguardista. Em suma, eu acho que a gente tem realidades que, sem sombra de dúvida, sinalizam para um avanço significativo das condições da nossa situação na educação. Agora, o que a gente precisa debater, para além da nossa permanência, do ponto de vista físico, permanecer na escola enquanto população LGBT, se configurar na escola enquanto conhecimento, né? Enquanto conhecimento que se configura entre os conhecimentos que estão na escola. E aí, nesse sentido, a academia é importantíssima, porque é importante reconhecer que se a escola, durante décadas, tratou a população LGBT enquanto doente, é porque a academia assim dizia para ela. Né? E é importante, hoje, a gente disputar fortemente o que a academia produz sobre a população LGBT, né? E mais do que isso, ao disputar o que a academia produz sobre a população LGBT, se configurar enquanto esse conhecimento que se constitui no chão da escola, né? Já estamos, de alguma forma, quando nós estamos lá. Né? Já estamos, de alguma forma, quando nós estamos lá. Se a gente entende currículo como tudo que perpassa pela produção do conhecimento e as relações que se constituem dentro da escola. Caetano, ótimo, muito bom. Como é rico, né? Porque a gente tem uma dimensão de tantos artigos que são produzidos, né? Por exemplo, a sua biografia intelectual é imensa, né? Depois eu vou botar disponível no link, o link do seu Lattes, as suas produções. E como que esses artigos também de uma década para trás, eles também ainda continuam produzindo, né, reflexões, né, porque traz toda uma memória importante para as novas produções, né, para os novos profissionais, os novos professores que virão com esse empoderamento, com esse potencial do reconhecimento, né, de estar nesse lugar, de reconhecer esse corpo que é tão produtor também de conhecimento da diferença, né, porque somos todos diferentes, né, e vai contra essa cis heteronormatividade que é tão tóxica no nosso dia a dia. Você produziu um último livro agora, né, de Guria Cabra Macho, junto com Paulo Melgaço da Silva Júnior, um livro que, ao meu ver, é um livro muito interessante. Gostei muito desse livro, tem assim, autores maravilhosos. É um livro que traz uma discussão sobre essa masculinidade tóxica, né? Fale um pouquinho sobre ele, por favor. Então, esse, em 2018, foi um ano muito produtivo, né? Esse livro foi em 2018,
e em 2018 foram lançados mais outros 2 livros, que são a história do movimento LGBT no Brasil, com o James Green, Sim. Renan Sim. Quinalha e Marina Fernandes, que foi lançado pela Alameda de São Paulo, editora Alameda de São Paulo. Até aqui, por aqui? Tá por aí? Tá por aqui. Bom, e também lançamos o Quando Ousamos Existir, trajetória fotobiográfica do movimento LGBT brasileiro, de 1978 a 2018. Esse, inclusive, está disponível na rede. Quem botar lá Quando Ousamos Existir, facilmente encontrará, porque ele também está em versão digital, e a gente está produzindo um filme. Né? Vou colocar no link, pode deixar. Isso, a gente está produzindo um filme sobre a trajetória do movimento LGBT, a emergência do movimento LGBT. O de Curiacabra Macho, ele é uma frente de pesquisa que eu desenvolvo sobre as masculinidades, e o Paulo Melgaço é um grande parceiro, um grande amigo. O Paulo Melgaço, inclusive, que é do Rio de Janeiro, né? O Paulo Melgaço, inclusive, foi também uma das pessoas a produzir um dos primeiros trabalhos sobre a população. O primeiro artigo que eu li sobre homossexualidade na educação foi produzido pelo Paulo Melgaço. Isso quando eu fazia o mestrado. Porque ele, na época do CIEP, ele trabalhava no programa de orientação sexual do programa do governo, da época do CIEP, do governo Leonel Brizola. Né? Então, ele atuava no programa de orientação sexual, ele tem um artigo sobre isso, eu li esse artigo lá, ele discutia a homossexualidade. Olha, veja o quanto isso tem tempo. E a gente se tornou um grande amigo, a gente vem produzindo muito sobre as homossexualidades, e aí a gente, dessa reflexão, decidiu reunir trabalhos que discutem a masculinidade no Brasil. Então, você vai ver nesse livro artigos de todas as regiões brasileiras, por isso que é de guri a cabra macho, porque guri é uma expressão aqui do Rio Grande do Sul, da região sul, cabra macho mais lá para o norte. Então, a gente tem autores e autoras que vão discutir essa categoria masculinidades a partir dos mais variados campos de produção do conhecimento. Então, não é só da educação, a gente tem a galera da antropologia, tem a galera do direito, tem a galera da educação, tem a galera das letras. Então, a gente reuniu essa galera que está pensando as masculinidades para debater sobre esse eixo no Brasil, especificamente sobre o homem brasileiro, né? Então, é um livro muito interessante. De fato, eu recomendo, é um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, e saiu pela editora carioca Lamparina. Eu, nessa onda já que você estimulou tanto a memória, eu acho que eu e o Anderson Ferrari, há muitos anos atrás, na verdade, foi em 2012, nós chegamos a fazer organizamos um dossiê que saiu na revista Gênero, que era a produção das homossexualidades nas ciências humanas. E eu acho que carecemos, Alexandre, de fazer um balanço sobre a produção da população LGBT no campo da educação. Né? Em quase 2 décadas, nós precisamos aí fazer um balanço do que produzimos e de como nos configuramos no campo da educação. Né? Quais são os discursos que estão sendo produzidos sobre nós, e a gente não pode esquecer que o que é produzido pela academia funciona como verdade, tem efeito de verdade, sobretudo na escola. Mas, para além disso, até para a gente fazer um balanço, né?
até para a gente se reconhecer naquilo que está sendo produzido, né? Eu acho que é um convite que eu acho que seria importante para os pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação que estão voltados a pensar a população LGBT. Nós temos aí a população travesti que está fazendo um trabalho belíssimo, a Letícia Nascimento no Piauí, a Meg Oliveira no Paraná, a Sara York aí no Rio de Janeiro, a Luma Nogueira no Ceará, a própria Marina, que foi aqui, hoje está em Brasília, mas fez uma dissertação, Marina Reino, que fez uma dissertação belíssima aqui no Rio Grande do Sul. Em suma, tem a população trans que estão produzindo um trabalho muito interessante. Então, a gente já tem um conjunto de produção sobre a população LGBT, feita pela população LGBT, que até então eram eles falando sobre nós e nós sendo objeto deles. Então, nós temos aí uma produção considerável que valeria a gente retomar e fazer um balanço sobre o que nós temos feito sobre nós, né? E daquilo que fizemos, do que falamos de nós, né? Eu acho que tem aí um caminho interessante daqui para frente. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar. E rico, muito rico, com certeza. Eu que agradeço a sua presença, muito obrigado. Trouxe bastante pontos, né, que às vezes estava um pouco esquecido lá atrás, mas que é bem interessante a gente poder trazer também para a atualidade, né? Muito obrigado, Caetano, Márcio Caetano, muito obrigado pela sua presença, tá? E vamos ficando por aqui, um beijo e até. Um abraço para ti, Alexandre, um abraço para o UFRJ, para a minha cidade do coração, Rio de Janeiro, e para a minha organização de base, sempre minha organização de base, o Grupo Arco-Íris. Um abração.